Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Vendas da Philips sobem no segundo trimestre, mas novas metas são conservadoras para analistas. A Philips é uma empresa bem diversificada, já atua em diversos segmentos de produtos eletrônicos que a gente conhece como consumidor final. Vou mostrar para vocês nesse BTC News que o portfólio está bem diferente, o processo de simplificação foi feito nessa última década, e eu vou mostrar para vocês um pouco do que aconteceu para ela mudar esse portfólio. E agora, como que estão os resultados da Philips depois da pandemia, onde ela passou por bastante dificuldade? Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, a Philips ela foi fundada em 1891 e começou a ter uma atuação muito forte no mercado vendendo lâmpada, assim como a GE nos Estados Unidos. Só que até a GE já vendeu a sua divisão de lâmpadas, a Philips também. E ela veio mudando bastante seu portfólio para sair dos segmentos de produtos para o consumidor final, para tentar focar em produtos focados em saúde. E isso daqui começou analisando o portfólio, vendo os resultados ruins e a falta de competitividade que a empresa tinha com produtos para o consumidor final, principalmente com empresas chinesas lá do leste asiático, e agora ela está focada em produtos para saúde e equipamentos médicos, de uma forma geral, né? Então, como começou esse processo? Então, a simplificação de portfólio, ela foi acontecendo conforme os anos foram passando, mas ela começou a acelerar bastante lá em 2011. Então, eu tô com uma notícia aqui do G1. Presidente da Philips vende 70% da divisão de TVs. Então foi uma das primeiras atividades que a Philips exercia. Tinha uma presença muito boa no mercado, mas ela viu que existia uma falta de competitividade, principalmente em custo, com as empresas asiáticas e ele começou a simplificar o portfólio. Então, ó, vende aqui em 2011 70% da divisão de TVs. E aí uma outra notícia aqui do dia 29 de janeiro de 2013. Philips vende divisão de áudio e vídeo para focar em equipamentos médicos e eletrodomésticos. Vou mostrar para vocês que até eletrodoméstico já saiu. Vamos lá, que mais? Agora essa notícia aqui é do dia 31 de março de 2015. Philips vende 80% da unidade de componentes de iluminação por 2,8 bilhões de dólares. Então, até a parte de iluminação, que foi o pontapé inicial aqui para a Philips se consolidar no mercado, foi vendido também. E a última grande venda do portfólio, simplificação de portfólio, foi em 2021. Philips anuncia a venda de seu negócio de eletrodomésticos para a empresa de investimento global Hill House Capital. E aí ela foi pegando o dinheiro de todas essas vendas para focar nas unidades médicas para conseguir fazer a expansão desse negócio. Teve um boom logo no começo da pandemia, e aí depois teve uma queda natural em 2022, e aí a gente sabe o que acontece. Agora as empresas estão se reestruturando para conseguir melhorar os seus resultados, dado que 2022 foi um ano muito difícil. E agora foi divulgado o resultado do segundo trimestre de 2023, parece que os resultados estão bem melhores. Vamos entrar agora na notícia principal. Vamos lá. A Philips elevou suas metas para 2023 após apresentar crescimento nas vendas durante o segundo trimestre, mas analistas acreditam que a companhia foi conservadora nos seus objetivos. Já era esperado que o conglomerado holandês fosse superar o consenso do mercado para o período e elevar suas metas, mas o aumento ainda assim ficou dentro do que os analistas já haviam projetado. Eu até prefiro que empresas façam dessa forma, coloquem metas mais conservadoras para conseguir, né, entregar e trabalhar de uma forma um pouco mais tranquila no trimestre, e aí eventualmente você entrega um pouco mais do que você tinha anunciado, e aí isso traz uma impressão muito boa para o mercado, mostrando que a empresa está comprometida com as metas e não está colocando aquelas metas absurdas de crescimento para depois, no final, entregar um resultado abaixo do que tinha prometido. Então eu acho até boa essa estratégia que a Philips impõe para o mercado para não ficar aumentando muitas expectativas dos analistas, né? Vamos lá. As vendas da Philips no segundo trimestre chegaram a 4,47 bilhões de euros, comparado com 4,18 bilhões de euros no mesmo período do ano passado. O lucro operacional subiu 11 milhões de euros para 221 milhões de euros. O EBITDA ajustado foi para 681 milhões de euros, ante 461 milhões de euros há um ano atrás, com vendas melhores, royalties, produtividade e mitigando aqui um pouco da pressão de custos que a empresa e todo mundo está sofrendo, né? Então, os resultados foram muito bons e eles colocaram metas conservadoras. A companhia agora espera que suas vendas orgânicas cresçam, né, um dígito médio no ano, comparado com a previsão anterior de um dígito baixo.
Isso se compara com a estimativa média de 6,5% de consenso do mercado. Então, consenso de mercado, que as vendas vão crescer 6,5%, bastante conservador. Ela está dentro ali dessa previsão dos analistas, só que os analistas queriam um pouco mais, né? Até para aumentar um pouco da liquidez das ações da Philips. Vamos entender agora, entrar no detalhe da divisão, do anúncio para o mercado dos resultados, para a gente ver como que está o portfólio hoje da Philips. Vocês vão ver que está bem diferente aí do que a gente conhecia há 10 anos atrás, né? Então vamos lá, ó. Para quem está vendo aqui no YouTube e no Spotify, eu estou mostrando aqui para vocês, ó, as vendas passaram de 4,18 para 4,47 bilhões de euros, um crescimento de 7%. O EBITDA aqui, ele chegou a 681 milhões de euros, com uma margem EBITDA aqui de 15,2. Margem boa, principalmente para uma empresa que produz equipamentos, né? E olha como melhorou bastante essa margem EBITDA. Tinha sido 11% no segundo trimestre do ano passado. Então, além de vender divisões, a Philips passou por um processo de reestruturação. Então, demitiu bastante gente, assim como todas as empresas do mundo e principalmente as europeias. E agora ela está com uma estrutura mais enxuta, com, né, o top line melhorando. Provavelmente as margens operacionais vão melhorar bastante aqui em 2023, né? Bom, em termos de região, quais foram as regiões que contribuíram mais para esse crescimento? Aqui, ó, Europa 12% de crescimento, outras geografias 10%, e Estados Unidos cresceu, Estados Unidos e América do Norte, né? Cresceu 4%, que é a principal divisão. E aí depois tem um monte de outras regiões que eles atuam, chegando aqui no 4,47 bilhões. Então o que acontece? Estados Unidos, o crescimento ainda está um pouco de lado. Europa e as outras regiões estão mostrando melhor crescimento no agregado, no ponderado 7% de crescimento, né? Bom, em termos de divisão, vou mostrar para vocês quais são as divisões hoje que a Philips tem. Então ela tem aqui de diagnóstico e tratamento, sempre equipamentos médicos, e aí chegou numa receita de 2,11 bilhões de euros, né, dos 4,47, com uma margem EBITDA aqui, ó, de 13,3. E melhorou bastante porque tinha sido 9,4. Então, uma divisão que mostrou crescimento de receita e mostrou crescimento de margem EBITDA. A outra é o Connected Care, né, que são aqueles equipamentos voltados para a internet das coisas. Aqui o crescimento foi menor, então passou de 1,2 bilhões de euros para 1,3 bilhões, beleza? Com uma margem EBITDA de 12,1. Melhorou bastante, porque a margem EBITDA tinha sido 7,7. Então, duas grandes divisões. Tem mais. Tem a Personal Health. Personal Health, ela praticamente andou de lado, 831 milhões de euros de faturamento no segundo trimestre de 22 para 836, com uma margem EBITDA boa, 16,1 contra 15,6 de margem EBITDA que eles tinham ali no segundo trimestre do ano passado. Só que tem uma margem muito boa, só que o faturamento ele é bem menor do que as outras duas divisões, né? E tem outros. Como a gente viu, a Philips ela saiu de vários segmentos, mas em alguns casos ela não saiu 100%. Então, a gente consegue ver TV Philips aí no mercado e outros equipamentos eletrônicos, fone de ouvido, entre outras coisas. Só que ele ganha royalties com a venda da marca ou eventualmente ainda tendo uma participação dessas unidades que eu mostrei para vocês no histórico. Essa unidade, ela representa só 194 milhões de euros dos 4,47, ou seja, a Philips, ela não é mais uma empresa de desenvolvimento de equipamento para o consumidor final. Então ela trabalha terceirizando toda a produção e só utilizando, vendendo a marca e ganhando royalties com isso, e ela vai focando ali nos equipamentos mais pesados para a indústria de produtos eletrônicos para saúde, basicamente é isso, né? E aí o EBITDA foi de 106. E é interessante isso, né? Porque se você tem uma receita de 194 milhões de euros com um EBITDA de 106, quer dizer que a parte de despesa dessa unidade é muito baixa, faz sentido. Basicamente é licenciamento de marca. Então, licenciamento de marca, você vai tendo receita que basicamente cobre todos os custos e despesas operacionais que são muito baixos, que é uma gestão de marca, e aí você consegue ter uma margem EBITDA muito forte. Mas a Philips já não está mais focada nisso. Dos 4,47 bilhões, só 194 milhões vem dessa divisão. Então é uma empresa que fez toda uma reestruturação nesses últimos anos para focar em equipamento médico e parece que agora os resultados estão acontecendo. Então, no geral, em termos de caixa, olha como melhorou bastante a geração de caixa operacional da empresa, né? Então, ó, Free Cash Flow tinha sido negativo
no segundo trimestre de 22 tinha sido negativo 488 milhões de euros. Agora foi positivo 5 milhões. Então, reverteu aí um free cash flow negativo. E a empresa ela está com caixa forte, está com caixa de 960 milhões de euros. A dívida ela está controlada, tá? Então a dívida líquida aqui está em 7,2 bilhões contra 7 bilhões no segundo quarto de 23. Tá? No primeiro quarto de 23 estava em 7 bilhões, agora está em 7 bilhões e 200. Só que ela já está com esse nível de alavancagem aí de em torno de uns 7 bilhões aqui, já desde o ano passado. Então a dívida está controlada, está começando a melhorar a sua geração de caixa e está começando a mostrar venda e melhora de margens operacionais. Então, o ano de 2023 está sendo bem melhor para a Philips em relação a 2022. E o efeito disso está vindo na tendência aqui das ações. Se vocês estiverem olhando aqui no YouTube e também no Spotify, a gente vê aqui que de abril de 2021 até outubro de 22, as ações estavam em queda livre. Só para vocês terem uma ideia, em maio as ações estavam sendo tradeadas a 56 dólares e 48 centavos, chegando aqui num vale de 12 dólares e 65 em outubro de 22, que foi um ano muito difícil. Só que de lá para cá as ações já subiram bastante, foram de 12 dólares e 65 para 23 dólares e 5 centavos. Então, em termos percentuais, um ganho muito grande, aqui quase 100% de crescimento, né, de 12 para 23, quase chegando ali no 24. E com as melhoras dos resultados, parece que a perspectiva aqui para a companhia e para suas ações é muito positiva em 2023. Vamos ver o que vai acontecer, mas muito interessante analisar o case aqui da Philips de reestruturação de portfólio, foco numa divisão que ela não tinha grande atuação no passado. Vendeu todas as unidades onde a empresa tinha bastante conhecimento de mercado para conseguir ter caixa suficiente para conseguir fazer estratégia de crescimento no segmento de equipamentos médicos. Está dando muito certo. Vamos ver ali os próximos trimestres se essa consistência se mantém. Está surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.